Zucast no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Mais um Zucast aqui pra vocês. A gente vai trazer um convidado especial hoje. Me chamo Rayane, tá? Tô aqui com meu amigo Disseu. Aproveitar e fazer diferente dessa vez, né? Siga nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal. A gente tá sempre tentando trazer alguns convidados, temas aí relevantes à gestão de frota. E hoje não vai ser diferente. Acho que vocês vão adorar esse episódio. Vai dar para tirar muita dúvida aí do pessoal, né, Disseu? Disseu vai revelar pra gente quem é o convidado de hoje, Disseu. Diga aí. Então, antes de falar quem é o convidado, né? O tema que vai ser abordado aqui, justamente veio de demanda do pessoal, né? Dos gestores e tudo, Isso. de um tema muito importante, né? Que é essa parte da frota em si, da gestão ali, do controle da Lei de Jornada do Trabalho, né? A 13.103 e tudo. E tem uma pessoa bem desenrolada no assunto, especialista, é um cara que manja pra caramba na parte aí de jornada de trabalho, especificamente da Lei 13.103, especialista no assunto aí. Quem Estamos sabe aqui. que é mestre, doutorado, tem tudo o homem, né? O homem é forte, viu? Estamos aqui com o doutor Henrique Messias. E aí, doutor, como é que vai ser a conversa hoje aqui? O que é que você acha que vai ser um pouco aí dessa conversa aí? Meu amigo Disseu, Rai, uma satisfação estar aqui com vocês nesse podcast, no Zucast, né? Isso aí. A ideia é trazer informação interessante e importante para o pessoal que nos acompanha, o pessoal que trabalha com gestão de frotas, principalmente sobre a jornada de trabalho do motorista, as recentes alterações trazidas pelo STF, as mudanças que foram lançadas na lei do motorista lá de 2015. Então, com certeza, o bate-papo será bem interessante. Com certeza. Show. Então, vamos lá, né? Vamos começar, né? Aqui. Aquela perguntinha básica que você gosta de... De leve, né? De leve, para começar. Eu queria tentar entender, assim, quais os direitos, né, dos motoristas, né, os deveres, na verdade, da empresa também, e o que é que a lei brasileira, ela regula aí, referente à jornada de trabalho, a descanso. O que é que você pode conversar um pouquinho? Não fale muito não, que a gente vai conversar mais sobre ela daqui a pouco, sobre essa lei dos motoristas aí. Perfeito, Rai. Nós temos um trabalhador motorista, e a gente pode estender isso até aos ajudantes de entrega também. Nós temos uma série de direitos que são assegurados na nossa legislação. Eles são empregados. Por serem empregados, eles têm o direito à anotação de carteira de trabalho, FGTS, 13º e férias. Lembrando que estamos falando dos empregados e não dos motoristas autônomos. Esses são autônomos e não têm a cobertura da CLT. Mas os empregados têm a carteira assinada, 13º, férias, FGTS, as verbas decisórias no caso de rescisão. Mas eu acho que o tema que traz maior problema, maior discussão é sempre a jornada de trabalho. A gente sabe que o pessoal que trabalha com gestão de frota, com logística, sempre tem problema com o controle. Eu não diria sequer o controle, né, Disseu? Porque a Azul que ajuda bastante nisso. Mas... Cumprimento. O cumprimento e observar aqueles limites impostos na legislação, porque a atividade de logística não é uma atividade que começa um determinado horário, como uma loja do comércio, por exemplo, e tem horário certo para fechar. Existe uma série de variáveis, como os clientes que não recebem a entrega na hora adequada, como o pneu que fura do caminhão num lugar ermo na estrada. Então, esse é a maior dificuldade dos gestores de frota, e por isso a gente tem a imensa maioria dos processos trabalhistas discutem a jornada de trabalho, e a lei dos motoristas, que Disseu já adiantou, disciplinou isso, e recentemente o STF mudou. Show de bola. E ultimamente tá meio que uma confusão aí, né? Aí é uma coisa, aí meio que, eu não sei que eu tenho entendido errado, desfaz um negócio e ajusta outro. E aí começou conversando com algumas empresas lá, alguns gestores, o pessoal disse, bicho, e agora? Afinal de contas, mudou, não mudou? O que é essa última alteração? Que eu acho que deve ter o quê? Uns 30, 60 dias, mais ou menos, algum último ajuste que fizeram aí, não é isso? Disseu, veja só. A lei de 2015, a lei dos motoristas, que tratou e disciplinou a jornada de trabalho dos motoristas, ela trouxe uma série de inovações. E essas inovações, desde 2015, são válidas, as empresas podiam usar isso que estava previsto na lei, elas foram discutidas no Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Transporte Terrestre, ou seja, a confederação que representa o Sindicato dos Trabalhadores.
E elas diziam que algumas dessas inovações seriam inconstitucionais, porque limitavam em muito o direito desses trabalhadores. E o STF, no ano passado, decidiu que sim, alguma dessas novidades trazidas pela lei de 2015 eram inconstitucionais e precisavam ser revistas. O que nós tivemos nesse ano, e esses 30 dias que você está mencionando, é que o STF diz que sim, aquelas inovações da lei de 2015, elas são inconstitucionais, mas elas eram válidas até essa declaração de inconstitucionalidade. Por quê? Vamos, né, trazer um exemplo para o amigo que está nos acompanhando. A gente teve a declaração de inconstitucionalidade do tempo de espera. Isso. O que é o tempo de espera? O trabalhador motorista saía da empresa 8 horas da manhã, chegava ao seu destino às 10 horas da manhã ou às 11 horas da manhã, mas lá tinha uma fila para carregar ou para descarregar. E ele ficava lá 3, 4 horas, 5 horas aguardando na fila para fazer o carregamento ou descarregar o caminhão. Esse tempo em que ele ficava 3, 4, 5 horas na fila, a lei de 2015 dizia que não era jornada de trabalho, era tempo de espera. E por ser tempo de espera, a remuneração, o pagamento era 30% da hora normal. A Confederação questionou isso, o STF disse não. Como ele está à disposição da empresa, não é tempo de espera, é jornada de trabalho. E aí essa hora tem que ser remunerada como hora normal. E aí a gente tem um grande problema. Se era tempo de espera, não era jornada de trabalho. Então aquele trabalhador saiu 8 horas da manhã, chegou 8 horas da noite, mas ele passou muito tempo esperando. Então, ele não teve hora extra. Se a gente considera o tempo de espera como tempo normal, o trabalho normal, ele passou a ter direito a horas extras. E aí, Dirceu e Rai, a gente teve um levantamento que trouxe um número de aproximadamente 250 milhões de reais de trabalhadores que teriam direito se o STF diz, olha, desde 2015 isso não vale. Esse tempo de espera não é válido. Você precisa pagar. Você é empregador, você gestor de frota, precisa pagar. Isso no ano passado. É inconstitucional. Agora, em 2024, ele disse, é sim inconstitucional, mas pelo menos foi válido até o ano passado, até a declaração. Nunc, né? Porque não retroage, né? Isso. Entendi. Tá? Então, a decisão que nós tivemos agora é essa. É inconstitucional, mas foi válido até a declaração de inconstitucionalidade. Pelo menos você não tem esse passivo. Mas o tempo de espera não pode mais ser considerado. Ele agora ele contabiliza junto, né? Isso, é tudo jornada de trabalho, Disseu. Tudo jornada de trabalho. O tempo de espera era o tempo de carregamento, de descarregamento ou até na espera nas fronteiras, nos postos fiscais, na aduana. Aquele tempo era retirado da jornada de trabalho. Então, o trabalhador empregado podia passar 16 horas fora da empresa, mas de jornada podia ter 8 ou 10, porque muito tempo ele passou esperando. Agora não. Se ele passou 16 horas fora, as 16 horas são jornada de trabalho. Boa. Você falou agora há pouco sobre motoristas autônomos, né? Isso. Eu queria saber quais os cuidados os gestores eles devem ter, né? Ao contratar aí ou terceirizar a frota, né? Ou contratar motoristas autônomos, né? Falando legalmente, né? Assim. Sim. Extremamente importante que isso fique registrado. O trabalhador autônomo, a diferença para o trabalhador empregado é que o autônomo, ele é autônomo e tem autonomia, ou seja, ele não é subordinado. Ele não cumpre jornada de trabalho, ele não trabalha de segunda a sábado. Enfim, as regras daquele trabalho é ele que decide e não o empregador. Se o empregador contrata como autônomo, mas ele impõe as regras, deixa de ser autônomo, passa a ser empregado. Então é preciso que se respeite essa autonomia do trabalhador autônomo, que não existe essa subordinação e o mais importante é que isso seja registrado. Precisa ter um contrato dizendo que aquele serviço é de um autônomo. Porque se esse contrato não existe, no futuro, aquele trabalhador autônomo pode dizer, olha, eu não era autônomo, eu era empregado. Se eu era empregado, a gente volta para a primeira pergunta. Eu tenho direito à carteira de trabalho, eu tenho direito a horas extras, eu tenho direito a 13º, a férias, a FGTS, tudo aquilo que é devido ao trabalhador empregado. E mesmo assim, doutor, se o motorista concordar, tipo uma política de frota, a política de frota hoje se discute muito, né, Disseu? Se realmente ela tem se dá essa base legal ou se é o contrato de trabalho. Então, se um motorista autônomo concordar em seguir as regras de um seletista, mesmo assim a empresa tem que tomar cuidado a passivos criminais aí também? Sim, veja só. A gente, desculpa falar um pouco de técnica, né? Mas existe uma questão no direito do trabalho, é que os direitos do trabalho eles são irrenunciáveis. Então, o trabalhador, no momento em que ele está ali, ele pode dizer, não, vou assinar esse contrato aqui,
como autônomo, ou ainda, eu vou aceitar que a empresa me imponha as condições de trabalho, que eu seja subordinado, que eu cumpra horário, tererê, mas vou assinar o contrato de autônomo para possibilitar que eu tenha acesso a essa fonte de renda, a esse trabalho. E aí, a empresa pode fazer isso, mas no futuro ele vai questionar. Por quê? Porque os direitos, eles são irrenunciáveis, ou seja, eu não posso abrir mão dos meus direitos. Se eu sou empregado, ainda que eu assine um contrato de autônomo, no futuro eu posso questionar esse contrato de autônomo. Se eu sou autônomo, se me for imposta uma política muito restritiva de frota, com horário de trabalho, etc., eu posso dizer, olha, eu não era autônomo, eu era subordinado, está aqui a política, eu assinei essa política e me submeti a ela. Então eu sou empregado e tenho meus direitos. Entendi, doutor. Eu tenho uma dúvida. Meio que fugindo aqui um pouquinho mais ainda dentro, é o seguinte, algumas empresas eu vejo questionando e vejo falando às vezes, é a questão seguinte, eu tenho um autônomo ali, um agregado, mas eu preciso fiscalizar a questão da minha entrega. Então o pessoal Sim. coloca lá um aplicativo, um roteirizador para ele poder fazer o acompanhamento se aquele produto de fato chegou ou não, como acontece hoje no Correio, no Amazon, no Shopping, entre outros. Eles têm também essa questão da entrega deles. E também tem um outro cenário que a questão, muitas das vezes, é a parte do rastreamento veicular. Apesar dele ser autônomo, ele mesmo, vamos dizer assim, como o senhor falou agora, faz o horário dele, mas a empresa quer se resguardar pelo produto, e aí fica aquela interrogação que todo mundo pergunta. Eu tenho um terceirizado, que eu estou instalando um rastreador, o qual eu estou pagando, ou eu até posso descontar dele e fornecer o acesso para ele, mas eu estou invadindo a privacidade, isso aí vira meu funcionário automaticamente, não vira. Uns dizem que não, outros dizem que sim, e fica aquele tema, e aí tem a questão da segurança da mercadoria, que o pessoal diz, pô, mas como é que eu sei que a minha mercadoria realmente foi entregue segura ou não? E outra coisa, muitos deles recebem pelos quilômetros rodados. Como é que eu garanto que você não ficou rodando horas e horas para poder fazer, vamos dizer assim, quilômetro a mais para entregar, né? Isso aí tem alguma questão, vínculo empregatício? Não tem? Como é que seria isso aí? Disseu, essa linha entre o autônomo e o trabalhador empregado, ela é muito tênue. Ela é muito tênue. Todos os dias nós temos processos na justiça que questionam esse contrato de trabalhador autônomo, dizendo que, na verdade, era um trabalhador empregado. Por isso, nesse caso específico, a empresa pode sim monitorar as entregas. A empresa deve, na verdade, é uma questão de segurança da própria entrega. Ela pode monitorar, ela pode acompanhar a entrega daquele produto, um produto de um valor agregado caro, por exemplo, ou até não sendo produto de valor agregado caro, mas ela pode monitorar a rota. No entanto, ela não pode impor regras como, por exemplo, ele precisa ter um horário para chegar, ele trabalha todos os dias da semana para aquela mesma empresa. Se ele, por exemplo, não for trabalhar, ele é advertido, ele sofre uma punição, ele pode ser suspenso. Entendeu? Então, esse tipo de situação, outro exemplo, ele não pode usar, ele não deve usar, na verdade, um uniforme da empresa. Porque isso caracteriza muito a condição de empregado e não de autônomo. O ideal, Disseu, é que essa empresa ela busque orientação profissional para que ela tome o rumo necessário, tome todas as providências necessárias para garantir que ali você tem segurança jurídica no diz respeito à caracterização daquele trabalhador como autônomo, mas ao mesmo tempo ela tem a segurança necessária da entrega do seu produto e que aqueles quilômetros que estão sendo rodados, de fato foram quilômetros rodados para a entrega do produto, para a entrega daquilo que foi contratado. Existe sim uma linha muito, muito tênue, meu amigo, e sempre isso é discutido. Entendi. Então, ou seja, tanto pode ser algo favorável para a empresa, positivamente, digamos assim, como também pode ser algo favorável positivamente lá para o motorista, né? Sim, vai depender muito, e pelo que eu estou entendendo, é contratar um profissional da área jurídica, aquele profissional ele vai sentar, vai tentar entender qual o melhor formato que vai poder ser utilizado, trabalhar ali, para ele poder dizer, de repente, vamos ajustar algo que não comprometa, de repente, nem o próprio motorista, nem a empresa, de acordo com o contrato de trabalho, né? Isso é o ideal. Isso é o ideal, Disseu, porque esse profissional, ele vai naturalmente com o conhecimento técnico que ele tem orientar a empresa da melhor forma de celebrar aquela contratação, que pode até ser contratar como empregado mesmo. Porque às vezes você, para diminuir os seus encargos trabalhistas, você pensa, não, veja só, não vou contratar como empregado, vou contratar como autônomo, mas você passa a impor uma série de regras e aquilo vai ser questionado no futuro. Então aquela pseudoeconomia que você teve, na verdade, no futuro, ela se transforma em um prejuízo e um custo absurdo que você não estava Esperando, né? esperando na sua operação.
É muito comum, a gente tem, infelizmente, processos em que se discute essa autonomia e a Justiça do Trabalho vai lá e chancela como relação de emprego, diz que era relação de emprego e as condenações vão para 50, 100 mil reais ou até mais do que isso. Então é sim importante que essa empresa, que esse gestor de frotas, ele esteja bem orientado para que possa tomar a decisão mais assertiva possível. E falando em tecnologia, né, que o Odisseu trouxe aqui pra gente, o que é que você acha, assim, qual a sua opinião, né, em relação ao monitoramento da jornada? A gente vê muita discussão, acho que na justiça é vista com Sim. bons olhos, né, porque você acaba controlando a jornada, né, do camarada, mas tem a questão da privacidade também, né? Então, como é que o gestor ele tem que lidar com isso, né, com essas duas linhas, né, e tentar conciliar isso, né? Eu tenho que monitorar minha frota, né? Meu motorista, né, o desempenho dele, né, utilizando vídeo monitoramento, GPS, seja o que for, mas tem também a questão da privacidade, né? O que é que o senhor tem a nos dizer aí, compartilhar com esse assunto? Perfeito, mas veja só. A legislação, ela traz uma previsão que alguns trabalhadores, eles não estavam sujeitos a controle de jornada e por isso não tinham direito às horas extras. Um exemplo desses trabalhadores são os vendedores, né? O vendedor externo que está fora da empresa, não tem controle. E há algum tempo se entendia que também os motoristas / ajudantes não tinham a possibilidade de controle porque não tinha como fazer esse monitoramento. A gente sabe que a tecnologia possibilita esse monitoramento. Então, hoje, nos processos trabalhistas, você não pode sequer dizer que não fazia esse monitoramento. Pelo contrário, a lei impõe que você faça. Então, é extremamente importante que esse monitoramento aconteça. No que diz respeito à privacidade do trabalhador, né, enquanto ele está trabalhando, veja, ele está ali executando uma atividade para uma empresa. A empresa pode sim monitorar essa atividade, inclusive com o uso de equipamentos de filmagem, de fotos e etc. Então, desde que esse trabalhador autorize o uso dessas imagens e a gente volta para um contrato de trabalho bem feito, né, bem escrito, você não tem qualquer problema. Pelo contrário, você tem uma obrigação legal de todo e qualquer gestor de frota e empresa de logística monitorar a jornada de trabalho de seus empregados. Bacana, bacana. Eu agora fiquei numa dúvida aqui. Em relação aos ajudantes, eu vejo algumas pessoas tentam trabalhar algo bem parecido com a carga horária do motorista. No ajudante, tem alguma particularidade de repente ou não? Tem alguma coisa específica para poder você gerenciar ali? Ou realmente ele é muito parecido pelo fato dos dois estarem praticamente iniciando e finalizando a viagem do dia? Disseu, o ajudante ele está incluído na lei do motorista. A lei faz menção específica aos ajudantes, ou seja, aquilo que está previsto naquela lei para o motorista se estende aos ajudantes. Então, a empresa deve fazer o mesmo controle, a empresa deve fazer o mesmo monitoramento. A diferença é que o motorista, você consegue fazer o monitoramento através de equipamento específico, né? Aquele equipamento que vocês disponibilizam, né, para dar início na jornada de trabalho, para registrar os momentos de intervalo. Então, o motorista faz o controle através daquele equipamento. O ajudante pode fazer através de um outro equipamento. Hoje se usa muito o aplicativo, né? O aplicativo no telefone celular, que inclusive tem o rastreamento, GPS, geolocalização. Aqui eu já estou falando de coisa que vocês entendem muito mais que eu. Mas é bom. Né? Mas então ele teria valor, vamos dizer assim, juridicamente, como a Rai falou aqui, chegando na justiça, que é uma outra coisa que eu percebo às vezes, ou de gestores, ou às vezes não é o gestor, é o próprio empresário que fica naquela dúvida. Mas eu tô acostumado do tempo do meu avô, que a gente anotava aqui no pedaço de papel e isso aqui tinha valor. E esse eletrônico tem valor mesmo? Não tem? Então ele teria valor, pelo que o senhor está falando, né? Tem, e tem muito mais do que o pedaço de papel. A gente sabe que ainda existem gestores que usam o diário de bordo, usam um registro através de uma ficha ou de uma folha em que o trabalhador escreve lá, depois mandam isso para uma planilha para totalizar. Isso é válido. Desde que não seja impugnado na justiça, contestado na justiça, é válido. Mas o que se aproxima mais da realidade, a gente sabe que é o aplicativo, que é o controle através de aplicativo, do monitoramento com geolocalização. Porque a gente sabe também, Disseu e Rai, que acontece muito das empresas, tem lá o diário de bordo, mas o cara está lá registrado 8 às 13, 15 às 19. 8 às 13, 15 às 19.
8 às 13, 15 às 19. Famoso horário britânico, né? Horário britânico, perfeito. Esse horário ele registra durante 6 meses. É impossível que um trabalhador trabalhe no mesmo horário durante 6 meses. É impossível que ele trabalhe no mesmo horário durante uma semana. Sem variação de 1 minuto. Acho que até no mesmo dia, né? É. Você conseguir seguir no mesmo dia, você é bom. Então, esse horário que a gente sabe que ainda acontece, esse tipo de registro, na verdade, não horário não acontece, acontece esse tipo de registro, isso é totalmente inválido na Justiça do Trabalho. O horário britânico é exatamente essa expressão que se usa, né? Se considera que os britânicos não atrasam, enfim, né? Mas isso não é válido, então é importante que se faça também esse monitoramento do seu. Eu tenho uma curiosidade aqui, A Rai. gente vai aproveitar muito ele. Eu tô cheia de perguntas. Vamos Vamos embora. dividindo aqui, Vamos né? dividir ele. Vamos dividindo. Eu Vá. tenho uma curiosidade. Uma vez eu escutei de de uma determinada empresa, de uma determinada região, Sim. que ele virou para mim e eu perguntei, você não controla nada aqui a parte de jornada, o mínimo possível, para pelo menos você ter saber se tá dando certo, se tá dando errado, alguma coisa. Ele disse, cara, eu não controlo nada, eu não faço nada e o pessoal tem que trabalhar aqui direto que nem cantiga de grilo. Aí eu disse, tá certo, mas se você for para a justiça, você lá vai ter um certo problema e tudo. Ele disse, mas lá a gente resolve, é mais fácil eu resolver lá. Aí me gerou uma curiosidade aqui. A lei, sem botar o senhor numa sinuca de bico aqui e tudo, né? Mas assim, eu tenho visto que a lei tem mudado muito aí, né? Vamos dizer assim, os juízes, inclusive, estão mais exigentes, eles estão mais rigorosos e tal. De fato, essa cultura, o senhor acha que tem fim? Por causa do empresário que pensa desse jeito, tá perto de acabar? Você acha que ainda dura um pouco mais? Quem pensa nesse formato? Disseu, a gente sabe, né? No dia a dia, a gente sabe que isso acontece ainda. A gente sabe que tem empresários, empregadores que pensam dessa forma. Isso é muito cultural. Ao mesmo tempo que a gente tem empresários e empregadores que pensam dessa forma, a gente tem trabalhadores também que pensam de uma forma parecida. Por exemplo, quero sair da empresa, não vou pedir demissão. Eu vou fazer corpo mole aqui para que meu empregador me demita, né? colocar atestado. Ou seja, existem essas formas de pensar ainda. No entanto, imagino que isso está com os dias contados. Por quê? Porque cada vez mais você tem uma fiscalização mais próxima, cada vez mais esse trabalhador tem mais informação. Cada vez mais esses trabalhadores estão buscando colegas advogados que são especializados nessa área para buscar a justiça do trabalho. E num determinado momento, esse empregador vai ter um processo trabalhista que ele vai resolver com R$5.000 no acordo. Mas em outro momento, o trabalhador que vai estar do lado de lá vai dizer, eu não quero R$5.000, eu quero receber o que eu acho que eu tenho direito. E ele vai ter uma condenação de R$100.000. E, meu amigo, a gente sabe, a experiência nos mostra que a condenação de R$100.000, ela não se resume àquele processo. Ela se estende para toda a empresa e todos os demais trabalhadores. Desde que o modus operandi seja o mesmo pelo empregador, irão buscar esse Abre valor. um precedente, né? Um precedente enorme. Então, a gente entende que funcionava dessa forma, mas é preciso, sim, se fazer esses ajustes. Me permita, disse o Rai, contar uma historinha, que quando eu comecei a trabalhar, a primeira experiência profissional que eu tive foi com a usina de cana-de-açúcar aqui do estado, que ela não registrava a ficha, a carteira de trabalho de ninguém. Era simples assim, não registrava a ficha de ninguém. E quando acabava a frota, a gente tá falando de frota, quando acabava a safra, ela tinha 300 trabalhadores naquela safra e 1.500 trabalhadores entravam com o processo trabalhista. Caramba. Assim, chutando, né, lá para cima, mas era um número bem superior ao número de trabalhadores da safra. Mas ela não sabia quem tinha trabalhado, porque ela não tinha feito o registro de carteira de trabalho de ninguém. Então, isso mostra que essa cultura, essa forma de pensar do passado precisa ser ajustada. O barato saía Até caro, porque, né? exatamente, Liceu, até porque, a partir do momento que você, empregador, gestor de frota, começa a fazer os ajustes internos e você mostra isso para o seu colaborador, você pode cobrar dele também que ele cumpra com as obrigações dele. E aí a relação fica mais às claras, digamos. E é mais fácil. Você falou em cultura agora, eu queria trazer um pouquinho assim para as boas práticas, né? O que é que você sugere, né? Qual a sua sugestão aí para os gestores quanto às boas práticas mesmo, para garantir a conformidade trabalhista? Quais documentos, né, tem que se atentar para evitar aí essa responsabilização criminal, né?
fiscalização também? O que é que você sugere aí para o pessoal? Sim, Rai, é extremamente importante que esse trabalho aconteça. Como a gente estava falando, não dá mais para você não fazer simplesmente o registro de jornada dos trabalhadores, não dá mais para você dizer, olha, vou resolver lá na Justiça do Trabalho no futuro, porque às vezes o barato ele sai muito caro. A gente tem fiscalização do Ministério do Trabalho, a gente tem o Ministério Público do Trabalho entrando com ações civis coletivas, quando as situações não são cumpridas, e a gente tem situações, é claro, que são terríveis, como, por exemplo, um trabalhador que venha a sofrer um acidente, e esse acidente tem como consequência uma incapacidade permanente, ou ainda uma morte, porque aquele trabalhador não estava com descanso adequado. A gente precisa pensar nisso também. Então, é extremamente importante que a empresa ela esteja em conformidade, que ela busque a orientação de um profissional, Sim. que ela tenha um contrato de trabalho adequado, que ela tenha um monitoramento de sua frota, um monitoramento da jornada, que ela pague aquilo que é devido, que ela possa, através desse profissional também, fazer um planejamento para pagar aquilo que é devido, mas na medida do possível, economizar encargos, desde que dentro da legislação trabalhista, que ela tenha os programas adequados de saúde e de segurança dos seus profissionais, que ela faça o pagamento das verbas de forma adequada, até porque, a partir do momento que ela faz isso, ela pode exigir o mesmo de seu trabalhador. Sim. O trabalhador vai precisar chegar no horário, o trabalhador vai precisar cumprir com sua jornada de forma correta, o trabalhador vai precisar se trajar de forma correta, usar o fardamento, manter a apresentação pessoal que algumas empresas pedem de forma adequada. E as coisas acontecem sempre de forma mais tranquila. Acho que o pior momento para se discutir isso é de frente do juiz, né? Então, a ideia Sim. realmente é que se faça isso Sim. para se prevenir realmente dessa responsabilização. Sim. E trazendo ainda para processos trabalhistas, eu tenho uma curiosidade. Quais os mais comuns, assim, no mundo da gestão de frota, realmente? Processos trabalhistas que você costuma aí, enfrentar? Sem dúvida, eu diria que 90% dos processos trabalhistas falam sobre jornada de trabalho. 90%. Caramba, é muito alto. É muita coisa disso. É muito alto. É muita coisa. Porque, fora disso, geralmente as empresas, felizmente, fazem a anotação da carteira, pagam o salário de forma correta, o FGTS, o 13º, as férias. Mas a gente tem muito, e é da operação, desse tipo de operação, a gente tem muito essa variável da jornada de trabalho. O motorista, por mais que a empresa monitore e acompanhe, ele sabe a hora que ele vai sair, mas ele não sabe a hora que ele vai chegar, porque podem acontecer diversas situações durante a rota, na ida para a rota, no retorno da rota. Então, geralmente se discute isso, mas com um monitoramento adequado e uma gestão adequada, você consegue pagar as horas extras quando devidas, compensar essas horas extras através de concessão de folgas, montar uma escala de trabalho adequada. Você precisa observar os intervalos, né, para o almoço, os intervalos entre duas jornadas de pelo menos 11 horas. Então, a gestão melhora muito, mas o principal dos pedidos sempre é a jornada de trabalho. Entendi, doutor. Uma dúvida, em relação aos acordos coletivos, certo? Existe a questão que eu vejo o seguinte, existe a lei, Sim. tá lá dizendo como é que a gente deve fazer, no entanto, algumas empresas já comentaram comigo o seguinte, não, Disseu, eu não sigo 100% aqui como está na lei, porque a gente fez um acordo coletivo, e no acordo coletivo ele meio que se sobrepõe ali a questão da lei. Realmente é isso mesmo? Não é isso? O que é que o senhor poderia compartilhar um pouco conosco aí? Disseu, deixa eu responder a sua pergunta com outra pergunta. Quem você acha que pode decidir as condições de trabalho de forma mais adequada? O empregado e empregador daquela região, Certo. por exemplo, do norte do país, ou o congressista que está lá em Brasília? Eu acho, se eu não falar besteira aqui, que o pessoal da região ali, né? Exatamente, tá? Através dos sindicatos que representam as categorias, categoria dos empregados, categoria dos empregadores, pode-se fazer negociações coletivas, que são convenções coletivas quando você tem o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados, ou acordo coletivo, que é o sindicato dos empregados com uma empresa. E esse acordo coletivo ou a convenção coletiva, desde 2017, da reforma trabalhista, pode dispor de forma diferente daquilo que está na lei. E vale mais do que está na lei. Entendi. Então, se a empresa tem um sindicato de empregados, né, que está ali na região, que ela tem a possibilidade de sentar à mesa e negociar com esse sindicato, é o melhor dos mundos. Porque você adequa a legislação, que é uma coisa nacional, pensado pelo legislador lá em Brasília, para aquela realidade local.
E aí você pode mexer em muita coisa, inclusive nisso que foi afastado pelo STF, como tempo de espera, você pode colocar ele no acordo de convenção coletiva e ele vai valer. Eu vi ó, empresa em Sergipe mesmo, algumas empresas em Sergipe, eles fizeram o acordo lá coletivo Isso. e trouxeram de volta todo, vamos dizer assim, a lei, praticamente a lei antiga todinha no acordo coletivo. Eu até questionei, mas por que é que você aqui está de um jeito e você tem uma outra unidade em outro estado e está diferente do que aquele? Sim. Porque aqui em Sergipe eu consegui fazer o acordo coletivo e lá no outro estado a gente não conseguiu avançar nesse acordo coletivo. E aí eles ficaram, inclusive, tratando nas suas filiais de forma diferente, isso aí, né? É exatamente isso. E é extremamente saudável que isso aconteça. Bacana. Essa relação com o sindicato tem que ser uma relação de saudável de parceria, na medida do possível, é claro. Aham. Tá? Então, se você tem esse acordo coletivo, é o caso da empresa de Sergipe, você pode tratar aquelas relações de Sergipe, porque o Sindicato dos Empregados é de Isso. Sergipe, de forma diferente do que está na lei. Se o STF disse que o tempo de espera não era válido, você pode negociar com o presidente do sindicato, com o representante do sindicato que representa os empregados, e através de uma negociação você voltar com o tempo de espera no seu acordo coletivo. Então é extremamente importante que isso aconteça. Se possível, sentar à mesa com o sindicato, negociar, fazer o acordo coletivo ou a convenção coletiva e ajustar a lei à realidade local. Entendi. E isso dentro do próprio acordo existe também aquela questão dos pagamentos de hora, né? Que eu vejo também Sim. que em alguns casos, tipo, você trabalhou no domingo, você tem que receber um dinheiro. Ou tem outros acordos que, tipo, eu trabalhei no domingo, mas eu posso trocar aquilo ali em folga, né? Então existe a questão que tudo volta para dentro do acordo ali, né? Sim, sim. O acordo ele pode tratar de compensação de jornada, ele pode disciplinar o trabalho em domingos ou feriados, ele pode disciplinar a jornada de trabalho, que a gente sabe que o limite máximo é de 2 horas, mas através de um acordo ou convenção você pode aumentar para até 4 do motorista e do ajudante. Então, uma série de situações podem ser tratadas no acordo coletivo e é muito importante que ele aconteça. Bacana. Doutor, eu tenho uma dúvida. Sobre jornada, interjornada, né, e intrajornada, né? Qual Sim. seria aí a diferença entre eles? Tá. Veja só. Durante a vida de trabalho do empregado, e a gente fala, né? Lá vem o professor. É bom que a gente Deu aprende, tempo dela, que a deu gente aprende, tempo, a é. gente aprende bastante desse jeito. Né? Durante a vida de trabalho do empregado, ele tem 4 intervalos. O intervalo intrajornada, que é o no meio da jornada, tá? Que geralmente é o intervalo de almoço. O intervalo interjornada, para os trabalhadores motoristas, esse intrajornada tem que ser de pelo menos 1 hora. Se não tiver acordo ou convenção coletiva, que pode reduzir até para 30 minutos. O interjornada, que são 11 horas, necessariamente, entre uma jornada e outra. Tá? Se o trabalhador chega, por exemplo, da rota 10 horas da noite, ele só pode voltar a trabalhar no dia seguinte 11 horas depois. Tá? Então, 9 horas de manhã, ele não pode voltar às 6 horas de manhã ou 7 horas, ele tem que voltar 9 horas de manhã para ter as 11 horas de intervalo. Intrajornada, interjornada, o intervalo, o repouso semanal remunerado, que é na semana, né? Na jornada, entre 2 jornadas na semana, que tem que ser de pelo menos 35 horas. Que por que seria a 35 horas? DSR. DSR. Tá. Descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. DSR ou RSR. Por que 35 horas? Porque são 24 horas mais as 11 entre 2 jornadas. E, finalmente, um descanso anual, que são as férias. Tá? Então, no meio de uma jornada, entre 2 jornadas, semanal e anual, que são as férias. Esses são os repousos que o trabalhador tem direito. E sempre existe um tempo mínimo. Intrajornada de 1 hora, interjornadas de 11 horas, o repouso semanal remunerado, o DSR, de 35 horas, e as férias que partem de 30 dias. Pode ser menos se o trabalhador tiver muitas faltas injustificadas. Bacana. Eu tenho uma curiosidade aqui agora, que aí despertou outra. Vamos embora. Vai falando e a gente vai despertando aqui, né? O que é que acontece? Tem algumas empresas que eu vejo que utilizam também a questão do tacógrafo lá Sim. do veículo, né? Então, assim, eu tenho lá um controle, uma gestão, mas eu também tenho a parte do tacógrafo. Aí a dúvida é o seguinte: digamos que eu não tivesse o controle lá de rastreamento, controle de ponto, essas coisas.
O tacógrafo, ele teria também algum valor ali? Ele pode ajudar de alguma forma, pelo menos para quem não tem nada? Ou tipo, olha, ajuda, mas não é recomendável e tal? O que é que o senhor... Disseu, ele ajuda sim. Inclusive, ele foi muito usado durante muito tempo, antes da possibilidade do monitoramento remoto. Esse monitoramento é através do tacógrafo. Por quê? Porque o tacógrafo ele não tem somente a velocidade, né? Ele tem Isso. também o horário. O horário que o caminhão está desligado ali, o horário que, né, ele começa a rodar e aí a Isso. velocidade começa a alterar. Então, durante muito tempo se usou. Não como prova principal, mas às vezes a empresa juntava o diário de bordo e o trabalho dizia, não, mas isso aí foi mexido, isso aí, né, foi alterado depois, aí o juiz determinava que a empresa juntasse os tacógrafos, que você não tem essa possibilidade de alteração. Então a empresa trazia os tacógrafos para o processo trabalhista. Então foi sim usado, pode ser usado ainda, mas se recomenda que, se possível, você use a ferramenta com a tecnologia melhor, né? Entendi. Ô, doutor, me tira uma dúvida. Voltando para a política de frota, né? Sim. Eu vi uma pesquisa que mostra que 9 a cada 10 empresas elas não têm política de frota, Sim. né? A gente sabe que é um documento importante, mas eu queria saber o que é que pode vir na política de frota, né? Normas de utilização de veículo, né? Normas de segurança também. E queria saber se necessariamente precisa passar pelo departamento jurídico, né? Sim. Essa política de frota, se ela precisa ser avaliada ou se o setor de transporte ele pode puxar um modelo, porque existe muito modelo já pronto na internet, né? De política de frota. Sim. Rai, realmente, infelizmente, o número de empresas que têm a política de frota é um número muito reduzido, muito limitado. Mas se você pensa em conformidade, se você pensa usando uma expressão, né, que vem lá dos Estados Unidos, em compliance, você precisa ter essa política de frota. A política de frota vai amarrar uma série de situações, desde o comportamento pessoal dos seus colaboradores, até, claro, o uso dos caminhões, o uso da frota, a forma de entrega, como tudo acontece. Então, é extremamente importante que esse documento exista. E, é claro, ele precisa sim passar pela chancela de um departamento jurídico ou de um advogado especialista. Por quê? Porque lá você não pode dispor de forma diferente do que está na lei. Então, se você tem uma política de frota que está indo de encontro à legislação, você pode ter um problema no futuro. Então, sim, a política precisa existir e, sim, é importante que ela passe por um advogado, por um especialista, até porque você tem documentos adequados, ou melhor, você tem documentos que podem orientar como um modelo da internet, mas nem sempre aquele modelo está pronto para a realidade Sim. daquela empresa, para aquela operação específica. Isso é verdade. Eu vejo a política de frota como uma ferramenta realmente de segurança, Sim. né? E aí, trazendo um cenário aqui, né? A gente tem um quadro aqui que é o E Agora Gestor, né? Sim, Então, vamos supor que fique comprovado, né, que haja um acidente com vítimas fatais, né, e que o Joãozinho, né, o gestor de frota, ele deixou de fazer alguma manutenção preventiva naquele veículo. Ficou comprovado que foi o freio, faltou freio, o freio estava desgastado, né, por conta da manutenção realmente que faltou. A empresa, né, ou o gestor de frota, ele pode ser responsabilizado pelo acidente, né, principalmente com vítimas fatais. Existe que tem esfera civil, esfera criminal, né, ele pode ser responsabilizado. veja só, aí você traz um problema bem, bem grande, né? Felizmente isso não aconteceu, né? Mas quando isso vem acontecer, o problema é bem grande, tá? Por quê? Porque sim, é possível que haja uma responsabilização, seja do diretor da empresa, seja do gestor daquela frota, seja do motorista se conduzir o veículo de forma inadequada. Muita gente pode ser responsabilizada, então é extremamente importante que você tenha uma política de frota, que você passe essa política de frota para os seus colaboradores e que você, gestor, tome as providências necessárias para que aqueles caminhões, aquela frota esteja dentro das condições de né? uso. Isso. Porque, infelizmente, quando você sai, quando o seu motorista, quando o seu trabalhador sai da empresa, ele está exposto ali a uma situação de acidente. E aí você tem, além da manutenção do carro, que é extremamente importante, extremamente necessária, você tem também a questão da jornada de trabalho. Esses intervalos, esses 4 intervalos que a gente falou, é para que o trabalhador descanse, mas para que também a saúde daquele trabalhador seja Sim. preservada. Sim. Se esse acidente acontece quando o trabalhador está ali com 4 horas de jornada de trabalho, é uma coisa. Se esse acidente acontece quando ele está com 18 horas de jornada de trabalho, é outra coisa. Isso vai ser visto no momento de apuração dos porquês Isso. desse acidente.
né? Então, o ideal é que sim, a gestão de frota seja a mais adequada possível, mas que também se cuide do trabalhador que está conduzindo aquele caminhão. Você E- falou do... Ele pode até ir preso, né? O Sim. gestor, pelo fato da manutenção, não, Sim. não só essa questão da responsabilidade ali. Então, o gestor, eu não sei se o diretor também, ele pode ir preso, né? Sim, sim. Se ficar provado que houve uma omissão que levou a consequência do acidente com vítimas, pode se tratar, inclusive, de homicídio. Exatamente. Tá, Você eu- falou aí de... Pode falar, vamos dividir. Vamos lá. Você falou aí de descanso, me lembra sempre uma frase que eu gosto de falar, né? Porque eu acho que o motorista que dirige cansado é tão perigoso quanto dirigir embriagado, né? Então, Sim. a importância da jornada realmente. Ainda trazendo para essa parte da política de frota, referente a multas, infrações cometidas pelo condutor. A empresa ela pode descontar da folha de pagamento do condutor, a multa quando não for paga. Claro, se comprovada, né, que foi realmente ele se identificada, né? Ela pode fazer isso? Sim. Aí a gente falou sobre a importância da empresa cumprir com as suas obrigações no que diz respeito ao contrato de trabalho, à jornada de trabalho, monitoramento, etc. E a partir do momento que ela faz, que ela age dessa forma, ela pode exigir do trabalhador que ele cumpra com suas obrigações também. E é claro, a principal das obrigações do trabalhador é prestar os seus serviços, trabalhar, mas também trabalhar de forma adequada. Sim. Cumprir com as normas, com as regras internas da empresa e, é claro, no caso dos motoristas, com as normas de trânsito. Sim. Se aquele trabalhador, em virtude de uma condução inadequada, ele sofreu uma multa, né, ele foi autuado por exemplo, passar do limite de velocidade ou fazer uma ultrapassagem em um local proibido, ele vai ser multado, né? Na verdade, o carro, a autuação chega para a empresa titular do carro, mas Isso. essa autuação pode sim ser passada para o trabalhador, porque foi ele o causador daquela multa. Desde que, e aqui vai uma dica para os gestores, né? Desde que essa previsão esteja ou no contrato de trabalho ou ainda no documento específico, que é o documento que nós falamos... A política de frota. A política de frota, Boa. exatamente. Me fugiu aqui, desculpa, né? A política de frota, que traz essa previsão da cobrança dessas autuações, dessas multas dos motoristas. Então, uma dica aí para o gestor mitigar esses índices, né? É realmente fazer esses acordos, né, com o motorista, ter a política de frota bem desenhada, né? Isso. Eu tenho uma dúvida aqui que é o seguinte: em relação ao descanso dentro do próprio veículo, né? Então acontece, é muito comum, algumas empresas, eles não pagam a diária da pessoa para ele poder dormir Sim. numa pousada ou algo do tipo, porque o caminhão, ele tem um espaço lá de uma cama, enfim, ele dorme dentro da boleia do caminhão. Juridicamente falando, pode, não pode, se pode, até onde eu, empresa, posso ir, é minha responsabilidade ou não é responsabilidade? Como é que funciona isso aí, essa Perfeito. parte? Disseu, toda e qualquer despesa que o trabalhador tiver durante a execução da atividade tem que ser suportada pela empresa, tá? Então, se ele tem a despesa com alimentação, por exemplo, o almoço e o jantar, a empresa precisa pagar através de uma ajuda de custo ou através de um auxílio alimentação essa despesa. Se ele tem uma despesa com estadia, com hospedagem, com pousada, a empresa também precisa pagar essa despesa. Só que essa despesa ela pode não acontecer desde que o caminhão ofereça condições para que ele tenha o descanso no caminhão. E a gente sabe que tem caminhões que têm essa condição sim, que tem uma caminha atrás, né, que o trabalhador, o motorista pode dormir ali de forma adequada, tá? Ele pode descansar ali de forma adequada. Então, nesses casos, sim, não tem problemas. Mas isso não se confunde, por exemplo, com o trabalhador dormir no baú, que a gente sabe que acontece também. Não existe, a boleia não tem essa estrutura adequada e o trabalhador não recebe o valor da pousada, por exemplo, e ele por isso dorme no baú. Então isso é um problema. Mas ainda assim, ainda que a empresa forneça esse valor, a gente sabe que em algumas situações a empresa paga e ainda assim o trabalhador continua dormindo no baú. Então ela precisa não só pagar essa despesa, mas também monitorar a utilização disso. A gente sabe de empresas, são clientes do escritório inclusive, que passaram a não pagar essa despesa para o trabalhador, mas sim para a pousada. Então eles fizeram Reservava? Convênios com diversas pousadas na rota e já ajustava lá que os trabalhadores iam dormir naquela pousada, porque a gente teve problemas com o pagamento, mas ainda assim
eles dormiam no baú e registravam isso através de fotografias, né? Então, foi feito dessa forma. Mas é importante que a empresa custeie essas despesas. Entendeu? Boa, boa. Tem alguma novidade aí, doutor, vindo, que o gestor precisa se preparar? Alguma nova regulamentação, alguma regra, alguma mudança que você está por dentro aí e queira compartilhar conosco já para ele se preparar? Por enquanto não, felizmente. A gente brinca porque a gente já teve muita mudança, né? A gente teve a lei de 2012, a primeira, depois tivemos a lei de 2015, tivemos o STF no ano passado, esse ano já essa decisão do STF dizendo que, felizmente, né, não é inválido o tempo de espera ou a redução do intervalo desde 2015, mas só a partir da decisão de 2023. Então, por enquanto, as águas estão calmas. Mas, conhecendo o nosso Brasil, né, o nosso Congresso Nacional e o nosso Judiciário, não devem ficar calmas por muito tempo, não. Eu tenho uma dúvida aqui em relação ao seguinte, a gente falou um pouco aqui do motorista do caminhão, o ajudante e tal, e tem muito na praça também empresas que tem o seguinte, não é o vendedor, mas é aquele cara que é o gerente ou o supervisor, Sim. alguma coisa que ele anda na frota da empresa, lá um carro pequeno da empresa, né? Sim. E ele tá para cima e para baixo, rodando, fazendo lá as atividades do cargo dele. E aí vem a seguinte pergunta. Nesse caso, existe, empresa, eu preciso ter algum tipo de controle, por menor que seja ali a questão da jornada dele de trabalho ou não. E também tem aquele caso seguinte, pelo fato de ser um veículo frota leve, normalmente é um veículo que inclusive o funcionário vai para casa com aquele carro e tal. Como é que fica a minha situação como empresa no sentido de eu estou deixando, eu sou uma empresa, um gestor legal e tudo, eu vou deixar ele ir no cinema, fazer uma feira, enfim, se for o caso até viajar. Como é que funciona do meu lado, a minha segurança jurídica? Eu posso, não posso? Amanhã, essa minha boa vontade pode ser um tiro no pé? Disseu, a gente já falou sobre algumas categorias específicas que não têm controle de jornada. Eu até citei os vendedores Isso. externos. Por quê? Porque geralmente eles não têm a obrigação de começar na empresa 8 horas de manhã ou de voltar para a empresa às 18 horas. Eles já estão na rota, eles sabem quais são os clientes que eles precisam visitar e eles vão seguir aquela rota. A gente sabe até, não acontece muito, mas a gente sabe até de situações de motoristas que tiram pedidos por telefone, liga para o cliente, né? Não, hoje eu não vou, mas eu estou aqui. Isso acontece. Tá? Então, por isso, esses trabalhadores específicos não têm o controle de jornada. E isso se estende a esse tipo de gestor, porque geralmente são gestores de vendedores que estão, sim, cumprindo a rota dos vendedores. Um vendedor está doente, adoeceu ou faltou, ele vai lá ou até acompanha o vendedor da rota, mas ele não tem a obrigação de estar na empresa de manhã, ele não tem a obrigação de voltar para a empresa à noite. Por isso, até ele fica com o carro durante a noite em casa. Então, geralmente, esses trabalhadores não se faz o controle de jornada por isso. Mas é importante, sim, que ele tenha acesso à política da empresa, que ele tenha um documento onde ele assume a responsabilidade pela condução adequada daquele veículo, até por questões de responsabilidade, como a gente A própria falou. manutenção, né? Como a Rai trouxe Sim. aqui, né? Então, ou seja, a manutenção, ele também se torna meio que conivente com o gestor, né? Onde ele Sim. também tem que ser, vamos dizer assim, é o cara que vai estar alertando, ajudando a fazer aquela manutenção, que a empresa, obviamente, vai arcar com a situação, né? Perfeito, perfeito. O marketing, que também tem essa questão do marketing, então, ela se enquadra também, né? Que o pessoal tem algumas distribuidoras, Sim. algumas empresas desse tipo, né? Que ele tem lá aquela turma que vai fazer lá o que eles chamam de marketing em si, né? Ele também se enquadraria nesse cenário aí ou não? Depende, tá, Disseu? Porque geralmente os vendedores ou os líderes dos vendedores, eles não estão na empresa no dia a dia. Se o marketing for para a empresa no dia a dia, a partir daí você precisa controlar a jornada. Precisa sair da empresa, precisa voltar para a empresa. Se você monitora o lugar que ele vai, você tem ali aquele roteiro muito bem, né, definido, você precisa fazer o controle de jornada sim. É diferente desses vendedores ou líderes de vendas que geralmente não têm tanta gestão próxima, né? Não tem aquela amarração da rota, do horário, etc. Entendi, porque aí no caso o marketing ele vai sair, vai ajudar a montar ali um Mas ele supermercado volta e ele diariamente. volta para a Isso, empresa, isso. né? Não, eu agora vou ajudar a montar um outro supermercado ali, ou um outro cliente deles, enfim. Sim, sim, Então sim. essa questão dele tá indo e voltando, então
para esse caso específico, ele tem que ter um controle, tem que ter uma gestão específica dele, diferente dos outros, como o senhor falou, né? Isso. Doutor, eu trouxe uma apresentação agora de um dado aqui relevante. Queria escutar um pouquinho a sua opinião, tá? Tô lendo aqui, pessoal, porque é um dado. Não tem como decorar aqui um dado, né? Então, vamos lá. O setor de transporte alcançou a marca de 167 mil autuações em 2023, né, no ano Sim. passado, em processos trabalhistas, tá? Ocupando o 5º lugar no ranking dos setores mais autuados, certo? Aí eu queria saber de você, doutor. Onde os atores desse setor estão errando? Aí eu diria que a gente já respondeu essa pergunta. E você respondeu essa pergunta. Tá? Por quê? Porque, assim, cada vez mais nós temos os trabalhadores com acesso à informação. Cada vez mais nós temos os órgãos de fiscalização presentes no dia a dia da operação das empresas. Cada vez mais a gente percebe que é necessário fazer ajustes internamente para que a gente evite problemas no futuro. Então, cada vez mais a gente precisa estar em conformidade. Cada vez mais é preciso fazer um diagnóstico dentro da empresa, identificar situações que precisam ser corrigidas e corrigi-las, para evitar esse número tão grande de processos trabalhistas, de autuações do Ministério do Trabalho. Então, se a gente puder dar uma dica para o gestor de frota, é que ele olhe internamente, ele enxergue internamente o que está acontecendo, para que ele possa resolver os problemas no futuro. Eu falo para alguns clientes que nunca é bom você receber um processo trabalhista. Mas esse processo é um problema sim, mas ele pode ser também uma oportunidade. Porque o processo pode trazer para você e mostrar para você situações que precisam ser corrigidas dentro da sua empresa. Se você não tem um controle de jornada adequado, se você não contratou ainda a Zuc, se você não tem esse Tu monitoramento... combinou isso, foi? Nos bastidores. Né? Se você não tem ainda esse monitoramento de forma eficiente, Sim. faça, porque é um investimento, né? E você reduz essa possibilidade. Quando você tem internamente esse controle, você tem uma despesa com isso, sim, mas ao mesmo tempo você não tem aquela despesa, aquele custo lá na frente, no futuro, de um processo trabalhista, que é inesperado e você não sabe nem quanto é que vem de lá. Então é muito, né, melhor você ter uma programação de ajustar isso internamente, fazer uma análise de conformidade, compliance, contratar profissionais adequados para lhe orientar nesse sentido, do que você ter que suportar os ônus disso depois. A gente tem um quadro aqui, doutor, que é segura essa dica, mas você ele já se adiantou. Exatamente. Eu tô dizendo que o doutor Henrique é diferente. Diferente dos Ele iguais. foi lá já e ainda tem uma curiosidade, viu? Eita, mais uma. Vamos lá. Além de especialista no assunto, ele ainda é maratonista, viu? Deixa disso. Ele é maratonista. E dos bons, viu? Isso que ele é acelerado. né? Ele não perde tempo, não. Rapaz, eu gosto, né, Disseu? Eu gosto de correr um bocadinho, sair por aí pelo mundo. É correndo de bom, vez em sai quando. correndo, como diz a história, é a hora que a cabeça começa ali, né? Você e você mesmo ali, vai pensando, né? Mas é. Inclusive, o Zuccast eu escutei um episódio correndo. Ó a dica aí, ó a dica aí. Tá vendo? Correr escutando. boa, ó, é uma tá vendo? boa. É bacana. Corredores de plantão aí, ó, né? Já Spotify, sabe, né? já Vamos sabe. trocar um pouquinho a música aqui, né? Já enjoou. Pelo podcast, né? Enjoou da Zuccast. playlist, né? A sua playlist já tá cansada. Vamos pro Zuccast, né? Não, com certeza. Eu tenho uma dúvida, o senhor falou um pouquinho atrás aqui, sobre a questão de ser possível descontar multas Sim. na parte lá, junto com o motorista, o trabalhador, que é a obrigação dele também andar dentro da lei, da legislação. Como é que a empresa poderia tratar para os casos de quebra do veículo em si? Por exemplo, até aonde a empresa consegue ou não. Quebrei, bati com o carro, voltei ou não. Eu cheguei lá e quando eu voltei meu carro estava amassado, quebrado, enfim, situação. Existe espaço, não existe espaço? Tem que ser a política de frota? Tem que estar no contrato de trabalho também alguma coisa amarrando ou não? Como é que fica isso aí? Disseu, a gente falou de multas, mas a multa é um exemplo disso. Tá? É possível que a empresa ela desconte do trabalhador, da remuneração do trabalhador, lembrando que existe um limite para isso de até 30% por mês, todo e qualquer prejuízo que aquele trabalhador causou à empresa, desde que ele tenha agido com culpa ou com dolo, ou seja, ele quis causar aquele prejuízo ou ele não fez alguma coisa que ele deveria fazer, tá? Então, ele pode sim arcar com prejuízos como, por exemplo, da manutenção do carro se ele não
apontou alguma situação que precisava ser corrigida, se ele deixou de fazer alguma coisa que ele precisava fazer por conta da experiência que ele tem, do condutor do carro, do motorista, etc. Então, todo e qualquer prejuízo pode ser descontado, desde que esteja no contrato de trabalho, e aí vai mais uma dica, Rai, tá? Esteja no contrato de trabalho, e segundo, que esteja na política de frota. Mas ainda que a política de frota não exista, se tiver no contrato de trabalho, isso já está autorizado. E que comprove realmente que tenha sido ele, né? Que Sim, tenha cometido sim, aquela claro, avaria. claro. Uma coisa que a gente tem, né, na Zuc é o caso do checklist, né, Disseu? Sim. Que eu acho que facilitaria, né? O motorista, ele faz o checklist, né, antes de iniciar a sua jornada de trabalho e quando finaliza, né, registrando foto de como tá pegando o veículo, né, de quando tá devolvendo. Então, acho que isso também é uma ferramenta, né? A Sim. tecnologia em si também é uma ferramenta, né? E Sim. claro que ele seja orientado, né, por um especialista, no caso aqui o nosso amigo doutor aí, e maratonista. Maratonista. Exatamente. A videotelemetria ali, que é algo que está tendo uma crescente hoje em dia. Sim. Eu gestor, eu empresa, eu preciso deixar também muito bem amarrado no contrato de trabalho lá do colaborador, que eu vou ter, como o senhor falou agora há pouco atrás, as imagens e tudo, e como também na política de frota. Isso aí, numa situação, de repente, de alguma avaria, de algum acidente, alguma coisa, eu consigo, de repente, usar as imagens sem problema nenhum para comprovar ali que aquele colaborador dizendo, olha, tá vendo aqui, você não teve atenção, você de repente pegou o celular, distraído no celular e bateu no carro da frente ou algo do tipo, sem nenhum problema, não é isso? Sim. Reforçando, né? Só aquilo que a gente já disse, isso precisa estar previsto no contrato de trabalho. Tá? A autorização do trabalhador para o uso da própria imagem, até para fins de marketing, ou até, né, a informação para ele que dentro do caminhão existe um equipamento que acompanha, que faz imagens, o vídeo telemetria, como você colocou. O rastreador também? Rastreador, entendeu? Tudo isso, desde que você traga, não necessariamente no contrato, mas na política de frota, tá? Informando para o trabalhador que isso acontece, não tem absolutamente problema nenhum que você use isso internamente e até, se for o caso, no processo trabalhista, no questionamento trabalhista, se você aplica, por exemplo, uma punição por uma justa causa que o trabalhador praticou, né, você verificou isso através de um vídeo, você aplica a justa causa, você pode usar no futuro aquele vídeo para provar o motivo daquela justa causa, entendeu? Então, pode ser usado sim. Bacana. A gente tá chegando no fim, mas eu ainda tenho uma dúvida só. Essa é a última, eu juro. Eu vi um caso americano, eu sei que a lei americana é diferente da brasileira, mas um motorista que se envolveu num acidente com vítimas fatais, né? Sim. Porque ele estava usando, foi comprovado, né, que ele estava usando o celular, né, no ato do acidente. E aí, lá no dia do processo, realmente, né? O que acontece? Ele disse, mas eu estava usando o celular que a própria empresa me forneceu, né? Que a própria empresa me manda mensagem, me liga, Sim. né? Para dizer onde é que tenho que entregar. Então, qual a dica, mais uma dica, né? Para o gestor, para evitar esse tipo realmente de coisa? É a política de frota, Sim. juntamente com o contrato de trabalho, porque pelo que eu entendi aqui, eles são complementares, né? Um dá a base legal, né? Que é o contrato, e a política são mais normas de utilização, né? Mas qual a dica para evitar exatamente isso, né? Que aconteceu? É um caso, esse caso é real, né? Eu assisti. Veja, como você disse, são documentos complementares. No contrato de trabalho, você traz questões mais genéricas, como, por exemplo, a autorização para desconto de eventuais prejuízos. Mas você não vai dizer no contrato de trabalho quais são as condutas necessárias para o trabalhador, quais são os prejuízos que serão descontados, o que ele deve fazer, que ele deve, por exemplo, seguir as regras de trânsito. Então, tudo isso você vai trazer em um segundo documento, né? Política de frota, como a gestão da política de frota, como é que acontece, as obrigações do trabalhador em obedecer às regras de trânsito. Então, deixando isso de forma muito clara, se eventualmente se percebe que ele praticou esse erro, ele não vai poder justificar a prática desse erro, porque a empresa mandou Eu não mensagens, sabia, né? Não sabia disso. Como é que ela, né? Me tá deu o tudo celular, registrado. né? E além disso, além de você apresentar essa política de frotas, é importante que você treine também seus colaboradores. Sim. Faça treinamentos periódicos sobre Direção questões defensiva, né? questões relacionadas ao econômica. trânsito, Sim. né? Faça esse treinamento, registre sempre esse treinamento, listinha de presença, todo mundo assinando, para que a empresa fique sempre tranquila e segura no que diz respeito à sua operação.
Bacana. Eu tenho uma dúvida. Não. Eu tenho uma dúvida. Aí, como diz a história, ele deixou a dica aqui pra mim e Tá essa certo. dica puxou outra aqui. Foi a deixa. Foi a deixa que eu queria. Eu tava procurando aqui, ele foi, disse, vou dar uma dica aqui pro Disseu também encerrar. O senhor falou aí de treinamento, essas coisas. Aí eu queria entender duas situações. Situação uma, eu, empresa, eu sou obrigado a estar fazendo algum tipo de treinamento durante o ano ali, olha, direção defensiva, como a Rai falou aqui. Maio amarelo, né? Essas políticas de trânsito, ou qualquer uma outra, assim, eu sou obrigado a desenvolver alguma coisa ou não, essa é uma dúvida. E se eu não for obrigado, mas mesmo assim a empresa tem essa política de trazer treinamento, orientações, dicas e etc., tudo isso que eu tô juntando, como o senhor falou, vou pegar a lista de presença, vou registrar com foto que teve um treinamento, vou dar um certificado pro pessoal e etc e tal. Isso me ajuda, eu, empresa, ter algum tipo de segurança, mostra que realmente eu tento fazer ali uma capacidade sempre de seguro, porque se amanhã eu depois tiver algum problema, alguma bronca, eu não ser prejudicado? Disseu, independente da obrigação legal, de existir obrigação legal ou não, eu sempre sugiro aos gestores de frota que façam esses treinamentos. Por quê? Porque é exatamente nesse caminho que você falou. Eu demonstro no eventual questionamento que eu estou preocupado com os meus colaboradores, que eu tenho o treinamento adequado, que eles foram orientados, que eles sabem como eles devem conduzir o caminhão, eles sabem como eles devem reagir em determinadas situações. Lembrando, a partir do momento que ele sai da empresa, ele está exposto sim a risco. A gente não pode negligenciar isso. Então é importante que esses treinamentos aconteçam. O treinamento de condução defensiva, segura, né, no que diz respeito ao Maio Amarelo, econômico, todos esses treinamentos devem acontecer. Primeiros socorros também, né, observar sempre o que diz também o engenheiro responsável pela segurança e o médico responsável pela medicina do trabalho, os treinamentos que são necessários para que você respeite, né, até o limite da saúde do seu colaborador também. Então, meu amigo, independente de previsão legal, eu sempre oriento que esses treinamentos aconteçam e que sejam refeitos até, né, de tempos em tempos, para que a gente possa até, se for o caso, mostrar isso em eventual processo da justiça. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma? Tenho mais uma. Mais uma, né? Quando ele volta, né? Vamos marcar um novo... Vamos embora. Vamos marcar um novo episódio e tudo, mas... Antes disso, eu queria, se for possível, o senhor deixasse aqui, inclusive, suas redes sociais, né? O seu Instagram e tudo, o pessoal, quem não conhecia o senhor, passar agora a conhecer, pegar. Ainda digo mais, viu? E quem é fã de carteirinha sou eu. Ele disse que tá lá escutando lá o Zucast e eu tô lá escutando, que vai no vai, ele traz umas dicasinhas e tudo. Ele tem sempre umas dicas no dia a dia da operação empresarial ali. A gente falou muito aqui de frota, mas o doutor Henrique, ele traz dicas de uma forma geral para a empresa também, né? Boa. Disseu, Henrique Messias, né? Meu nome é Henrique Messias, então o Instagram é Henrique Messias. A gente também tem o Instagram do escritório, Messias Advogados. E sim, peço para as pessoas que acompanham o Zucast, que nos acompanhem também, que a gente traz dicas importantes, interessantes. O nosso escritório trabalha para empresas. Nós fazemos assessoria jurídica empresarial e sempre buscamos trazer, através de nossas redes sociais, dicas importantes para o nosso público, né, para as pessoas que nos acompanham. Bacana, você ganhou uma seguidora. É isso, pessoal, tá chegando o fim, quase que a gente passa, né, Disseu? Quando o papo é bom, né? Você não consegue não frear, consegue né? frear. Pessoal, é isso, segue a gente, tá? Se inscreve no nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês, deixa as sugestões também de convidados, né, Disseu? Compartilha, segue nosso Instagram também, né, Zuc Performance, né, para quem não conhece. Vou deixar tudo aqui. O Instagram do doutor também a gente deixa aqui nos comentários para todo mundo estar seguindo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Zucast no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar. Zucast no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar.